Então, eu vou remeter algumas passagens dos pensamentos de Marx e de Engels e a partir de 3 pontos. Primeiro, sobre a revolução social ou sobre a emancipação humano-social, que ela é impensável sem a negação do Estado. Que a revolução ou a emancipação humano-social é impensável sem a negação do trabalho estranhado, do trabalho assalariado ou do trabalho abstrato. E que a revolução social ou a emancipação humana é impensável sem a construção de uma subjetividade revolucionária frente a uma subjetividade assujeitada, alienada, coisificada pelo capital. Ou seja, vou falar aqui que a negação do Estado é um pressuposto e a negação do trabalho assalariado é outro pressuposto, porque são dois sustentáculos, juntamente com a subjetividade assujeitada, para a reprodução e manutenção do capital. E que a negação do Estado e a negação do trabalho estranhado sem a negação do trabalho no sentido humano universal tem umas implicações, qual seja a negação da política, não da política em geral, como diz Mesários, não a negação da política enquanto tal, como dizem, ou repetem os lucasianos, mas a negação, como aqui no Brasil, de uma política que tem o Estado como idolatria, que faz idolatria ao Estado, ou que quer transformação via Estado, esvaziando a força da política e serviço social organizado. Ou seja, quando Marx nega a política, porque Marx quer dizer, para negar o Estado, para negar o sustentáculo da sociedade do capital, é necessário ação que leve à negação do Estado como forma de dominação, como forma de sustentação do capital, como forma de garantia da exploração e da expropriação do trabalho, mas há uma política que precisa ser enfrentada, que é a política de colaboração com o Estado. Essa política tem que ser negada, mas fazendo política, ou seja, forçar o Estado a tomar medida contra eles. E Marx fica bem claro que não há revolução, não há socialismo sem o ato político. Ou seja, a negação da política seria apostar no apoliticismo, seria, na verdade, reforçar a dominação do capital. Então, qual é a minha tese? Não há revolução sem a negação do Estado. O Estado é necessário para a manutenção do capital, para a dominação e a exploração do trabalho. Não há revolução sem a negação do trabalho estranhado, assalariado e sem a constituição de uma subjetividade revolucionária. Então, a luta pela emancipação do trabalho em relação ao capital é impensável sem a luta contra o Estado. Na obra A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, de Engels, diz o seguinte passagem, abre aspas, o Estado não é, de Engels falando, um poder imposto de fora da sociedade. Tampouco é a realidade da ideia moral, como Hegel afirma. É, isto sim, um produto da sociedade em determinada etapa de desenvolvimento. É a admissão que a sociedade se envolveu numa contradição insolúvel consigo mesma. Se cindiu em contrários inconciliáveis que ela é impotente para banir. Mas para que estes contrários, classes com interesses econômicos em conflito, não se devorem e leve a sociedade uma luta infrutífera, tornou-se necessário um poder que aparentemente está acima da sociedade, que abafe o conflito e o mantenha dentro dos limites da ordem. Este poder nascido da sociedade, mas que se coloca acima dela, é o Estado. Fecha aspas. Encontra-se aqui, com toda clareza, a ideia básica do marxismo sobre o Estado. A saber, o Estado surge, é produto das contradições de classe, contradições inconciliáveis. Ou seja, a existência do Estado é a prova
que as contradições de classe são inconciliáveis. Então, o Estado existe onde existem contradições de classes e luta de classes. Portanto, o Estado não aparece como um órgão de conciliação de classes. Não pode conciliar as classes. Para Marx, abre aspas, o Estado não poderia nem surgir, nem manter-se, se a conciliação de classe fosse possível. Fecha aspas. Diz Marx também, na Miséria da Filosofia, o seguinte, abre aspas, o Estado, o poder político, é a expressão de antagonismo de classe. Fecha aspas. E no Manifesto do Partido Comunista, diz Marx, abre aspas, o Estado é um órgão de dominação de classe. Fecha aspas. Quer dizer, o Estado é um órgão de opressão, de dominação de uma classe sobre outra, que legaliza e consolida a exploração do trabalho como capital e a dominação de classe, do capital sobre o trabalho. Portanto, o papel do Estado não é a conciliação de classe, ele é órgão de dominação de classe, inconciliável, entre capital e trabalho. Então, se o Estado é produto da contradição de classes inconciliáveis, é órgão de dominação, legitimação da exploração do capital pelo trabalho, se assim o é, a revolução ou a emancipação humano-social não é possível sem a negação do Estado. E que a esquerda brasileira sempre tentou via Estado transformação ou revolução do Brasil. Segundo Engels, segundo Engels, a mesma obra, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, diz o seguinte, abre aspas, o Estado não vem, portanto, da eternidade. Ou seja, que não é uma necessidade natural, insubstituível. Isso quer dizer, houve sociedades que passaram sem ele, que não tinham qualquer noção do Estado e do poder de Estado. Numa determinada etapa do desenvolvimento econômico, que esteve necessariamente ligado à cisão da sociedade de classes, o Estado tornou-se, com esta cisão, uma necessidade. A sociedade, que de novo organiza a produção, sobre a base de uma associação livre, clandestina e neutral, e igual dos produtores, remete a máquina do Estado inteirinha para onde então há de ser o lugar dela, do Estado, para o Museu das Antiguidades, para junto à roda de fiar e do machado em bronze, fechado. Uma outra obra do Engels, Anti-Düring, diz o seguinte, abre aspas, o proletariado toma o poder do Estado e começa por transformar os meios de produção em propriedade do Estado. Mas, com isto, suprime-se a si próprio como proletariado. Com isto, suprime todas as diferenças de classes e antagonismo de classes, e com isto também o Estado como Estado. A sociedade anterior, que se movia em antagonismo de classes, precisava do Estado, isto é, de uma organização da respectiva classe exploradora sobre a manutenção das suas condições de produção, portanto, para a repressão violenta da classe explorada. O Estado era o representante oficial de toda a sociedade, mas era-o apenas na medida em que era o Estado daquela classe que representava ela própria, toda a sociedade. Na Antiguidade, o Estado dos cidadãos, proprietários e escravos. Na Idade Média, o Estado da nobreza feudal. No nosso tempo, o Estado da burguesia. Ao tornar-se, por fim, representante de toda a sociedade, o Estado a si próprio se torna supérfluo. Assim que deixa de haver uma classe social a manter na opressão, assim que são eliminados o domínio de classe e o da luta, fundada na anarquia da produção, nada mais há a reprimir
que torne necessário uma força especial para a repressão no Estado. O primeiro ato em que o Estado surge realmente como representante de toda a sociedade, a tomada de posse dos meios de produção de toda a sociedade, é ao mesmo tempo o seu último ato autônomo como Estado. Em lugar do governo sobre pessoas, surge a administração de coisas e a direção dos processos de produção. Também uma obra do Marx, 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que eu gostaria, eu mesmo, de chamar a atenção, destacar, que para mim é muito relevante essa citação do Marx, que diz o seguinte: todas as revoluções aperfeiçoaram esta máquina do Estado, em vez de a quebrarem. Fecha aspas, do Marx. Aqui é muito preciso, Marx. Todas as revoluções anteriores aperfeiçoaram a máquina do Estado, mas é preciso demoli-lo, negá-lo. Então, em vez de pensarem, Marx e Engels, o melhoramento, o aperfeiçoamento, o acabamento do Estado, Marx e Engels declaram a impossibilidade do Estado ser aperfeiçoado, melhorado. Porque a grande questão é se há problemas sociais, melhoramento, né, de ajustamento do Estado. Mas o Estado, que vem da tradição dos modernos, é como se fosse algo necessário e insubstituível. E a esquerda, né, aqui no Brasil, que teve uma força social, que obrigou o Estado a fazer reformas contra ele, mas não foi porque os parlamentares estavam na Câmara dos Deputados, ou na Câmara dos Vereadores, ou na Câmara do Senado, ou na Câmara dos Deputados Federais, é porque tinha um movimento social. É a força do social que força a política democrática burguesa a tomar medidas contra ela mesma. Então não há, Marx e Engels, né, essa perspectiva de aperfeiçoamento, ou de tomar o Estado como algo racional, universal, à la Hegel. A filosofia política de Marx e Engels não é, portanto, pelo melhoramento do Estado, mas pela eliminação do Estado. Inclusive pela negação, e aí é uma tese minha, não tem tese, eu também tenho que anunciar minha tese. É uma tese minha, é a negação não da política em geral, como diz Mesaros, é a negação de uma política específica que justamente impede, né, o confronto com o Estado e o confronto com a sua base de sustentação, que é o trabalho assalariado. Ou seja, é necessário se negar a política. Mas a Marx não fala, né? Negar a política está no contexto de discussão com a Arnold Ruger, discussão com o Bruno Bauer, discussão com os neo-hegelianos. Como Marx fala, negação do trabalho, o contexto é uma negação dialética. Não se trata de negar o trabalho em si, na medida em que o trabalho, independentemente de qualquer forma de sociabilidade humana, o trabalho é necessário. Quando nós falamos de trabalho, esse trabalho concreto, trabalho vivo. Não há trabalho abstrato sem trabalho concreto. Não há trabalho abstrato sem trabalho vivo. Mas há trabalho vivo, trabalho concreto sem trabalho abstrato. Trata-se de emancipar o trabalho vivo, o trabalho concreto, como uma atividade de mediação entre os indivíduos, como atividade que garante as condições para a liberdade, e ele é a antítese objetiva, não intelectual, em relação ao capital, na medida que o trabalho concreto encontra-se junto do trabalho abstrato, sob a lógica do capital. Então, a não perfectibilização do poder do Estado pressupõe a negação, isso é claro, Marx, né? Muito claro, não é pelo aperfeiçoamento do Estado, mas pela eliminação do Estado, inclusive da política social democrática burguesa. A negação da política em Marx e Engels não é a negação da política em geral, que é textual do Mesaros, negação da política geral. Isso não existe, Marx. Em nenhum momento a negação da política, mas dentro de um contexto, de um debate na sociedade moderna, né, onde os neo-hegelianos, influenciados por Hegel, têm uma concepção que tem que sair da alienação religiosa e realizar a liberdade no campo de um Estado ético, um Estado universal. Então, não é a negação cabal da política, mas de uma tal forma particular da política. É a negação da política hipostasiada, do idealismo da política, e acho que a vontade política
vai transformar o capital, mantendo o Estado e mantendo a exploração do trabalho. Essa política tem que ser negada, ela é um empecilho para o enfrentamento do Estado e do seu sustentáculo, que é a exploração do trabalho. Mas a negação da política não implica a negação da política enquanto tal. Porque para Marx, essa política que dissocia do social é uma política própria da modernidade que esvaziou o social e a política foi para as esferas, né, públicas do Estado. Aí, claro que se eu tenho que trabalhar o social, eu tenho que negar essa política. Mas a negação dessa política, que está distante do social, não é a negação da política enquanto tal, mas de uma forma de política que não se dá no social. Então, a filosofia política de Marx e Engels é, portanto, um rompimento com a tradição filosófica de Hegel, de Platão a Hegel, e principalmente, seria muito importante anunciar aqui a contribuição, por exemplo, de Maquiavel, né? Aqui até a contribuição de Hegel, são 3 grandes obras, né? O Príncipe de Maquiavel, o Leviatã, né, de Thomas Hobbes, e os princípios da filosofia do Hegel. Mas, no geral, Marx rompe com a tradição de Platão a Hegel, que todos tomam o Estado como algo necessário. Sem Estado não é possível sociedade. Sem Estado não é possível indivíduo. Sem Estado não é possível liberdade. E para Marx é o contrário. O Estado não é uma condição necessária da sociedade. Não é uma condição necessária do indivíduo, não é uma condição necessária da sua liberdade. Pelo contrário, né? O Estado moderno é que impede a liberdade. Pode-se dizer, en passant, que toda tradição ela é pueril. Mas é claro que você tem ali um Maquiavel que vai romper com a tradição, vai dizer o que é Estado. Maquiavel. Lá no Príncipe, Maquiavel, quando está falando a sociedade do capital funciona, Maquiavel, nuamente, friamente, como é que a máquina do poder funciona? Estado, diz Maquiavel, é poder, é força, é violência, e Marx se apropria disso. É violência, porque o governante tem que ser, né, um leão, e ao mesmo tempo raposa. O Estado é força, né? Porque Maquiavel parte do princípio, não existe o bem nem mal, mas que o homem tende ao mal, e como tende ao mal, o Estado é necessário. E o Estado é força, é violência, mas ao mesmo é raposa, né? Marx lê Maquiavel, desse foi um trabalho belíssimo, entre nua, crua, como é o poder. Não há mais, né, fundamento ético na política, como havia em Platão, como havia em Aristóteles, como havia em Santo Tomás de Aquino, como havia em Santo Agostinho. O Estado não é algo insuperável, não é algo necessário, não é algo natural, como um fenômeno natural. Estado é dominação. Estado é força. E que perfeição, ética, justiça não combinam com o Estado. Então não ocorre a essas filosofias, com exceção de Maquiavel, resguardando aqui a diferença, com exceção também de Hobbes, né? Mas o princípio que a nossa natureza é má. Nós somos animais, nós somos feras, nós somos seres bélicos, né? Animais ferozes da modernidade. E vai dizer, olha, ou a gente vai se matar, ou a gente faz um contrato e funda um Estado como força. Estado é força, né? Estado é violência para impedir que a liberdade individual sobreponha a outra. O Leviatã, que é uma grande obra importante para entender o pensamento político de Marx. E vejamos que Hegel, né, essa tradição platônica, o Hobbes diz, não, o homem não é como Aristóteles falava, o homem é um animal social, um animal político. O homem não é um animal naturalmente político, naturalmente social. Nós não somos sociais, nós somos animais, fera, lobo, né? Nossa tendência é não viver em comunidade. Então é necessário um Estado via contrato, e o Estado é necessário. O próprio Hegel, né, a modernidade, o que é o Estado? Hegel diz, nós temos o direito que regulamenta uma sociedade via leis, que garante a liberdade, mas a liberdade garantida por lei, os indivíduos são autônomos, cada indivíduo tem seus interesses. Na modernidade, os indivíduos fazem referências a si, não estão mais ligados a um patos, ethos, né? Os indivíduos querem realizar seus interesses, suas necessidades. Então
Então surge ali o direito moderno que vai garantir essa liberdade, mas a garante via lei, né? Via contrato. São liberdades externas, exteriorizadas, mas o direito é necessário que resguarda, vai dizer Hegel, a liberdade individual. Ou seja, o direito vai dizer todo indivíduo é igual ao outro. E todo indivíduo é igual porque é persona. O que é persona? Tem uma personalidade, é igual ao outro, tem que ser respeitado. Mas o indivíduo tem que ser respeitado para se realizar. Se realiza como? Possuindo, tem posse. E a posse tem que ser legitimada, transformada em propriedade. O direito aceita a propriedade privada e o Hegel, no processo de desenvolvimento da liberdade, também aceita, embora coloque duas mediações, que vai ser a moralidade, né? Ou seja, os indivíduos têm que ter consciência universal para que a sua liberdade individual seja resguardada, e depois vai dizer, mas é preciso que a liberdade se dê no campo do Wirklich, né? Da Wirklichkeit, ou seja, da efetividade. E aí a liberdade no campo natural da família, da sociedade civil e do Estado. O Estado, mesmo vindo a nível lógico, a nível histórico depois, a nível lógico é primeiro. Sem ele não há sociedade, sem ele não há família, sem ele não há indivíduo, sem ele não há moralidade, sem ele não há direito. E a esquerda brasileira tem uma aprendizagem. Nós tivemos aqui na década de 60, 70, 80, um movimento social nas favelas, o movimento estudantil, o movimento operário. Ou seja, nós já temos uma história que mostrou como é que a gente arranca as coisas do Estado. É força social. Não adianta você morrer. Tem os participantes? Sim, claro. Tem os participantes do parlamento? Sim, Engels, né, na introdução à Guerra Civil na França. E todos os espaços têm que ser preenchidos, tem que ser disputado, né, com a burguesia. E é um momento de educação, de confronto, onde as classes se expõem. Mas o Estado só vai tomar medidas contra eles se a sociedade social é a força da política. Não importa se perdeu ou não, mas não podemos se concentrar e achar que a oligarquia da política brasileira vai fazer alguma coisa. Não existe no parlamento, né, dos vereadores, dos deputados estadual, federal, discussão, existe discussão, existe debate, são um cenário que força o Estado a tomar medidas, é a sociedade organizada. Mas uma revolução política com alma social de força, né, na questão judaica, embates claros nas glosas críticas, né, que o Estado não pode resolver as contradições no capital, né? Ou seja, primeiro, que o Estado não é autônomo, não é independente, como pensara, né, Hobbes, como pensara Hegel. O fim do Estado é o fim da sociedade civil. E se nós temos uma sociedade civil contraditória, baseada na propriedade privada, o fim da política é o fim da sociedade civil burguesa. Ele não é autônomo. Segundo, o Estado não pode resolver as mazelas, as contradições gestadas pela sociedade capital. O Estado é impotente. Para ele resolver as contradições da sociedade moderna, ele teria que negar a sociedade civil, e ao negar a sociedade civil, ele se negaria. Glosas críticas, mas claro, o Estado é impotente para resolver as mazelas sociais. E quando não resolve, aí entra a política, no sentido político democrático burguesa, de querer aperfeiçoar o Estado via administração, mudando quem está no poder, achando que o social não foi resolvido por falta de vontade política. Essa política que acha que as mudanças sociais, como desemprego, educação, saneamento, não foram implementadas porque não tivemos partidos competentes ou partidos, né, fortes dentro do parlamento. Não é isso, o Estado não vai fazer isso. E não faz, não é porque ele não quer, porque não é função dele, e nem irá fazê-lo. O Estado é imperfeito, o Estado é impotente, e quando o Estado não faz, né, vamos dizer, tendemos a buscar as causas das mazelas sociais aonde? Nos partidos, ou na natureza, ou na falta de educação dos indivíduos, ou na falta de vontade política, e não vemos que a causa das mazelas sociais é a estrutura do capital, ou seja,
Não existe, o Estado é... Como é que surgiu a sociedade moderna? A sociedade moderna não surgiu como Kant diz, pelo ato da liberdade. A sociedade moderna não surgiu pelo ato de contrato de indivíduos. A sociedade moderna, que Marx faz uma alusão a Thomas More, na Utopia, surgiu pela violência, pela barbárie, pelo enforcamento, pela matança. Né? Ou seja, a sociedade do capital, ela é, nas suas entranhas, violenta e não pode abdicar da violência. E o Estado é violento ao legitimar a propriedade privada, ao legitimar a extração da força de trabalho, ao legitimar a lógica do capital. Então, vou ver aqui meus apontamentos, né? Então, para tentar aqui concluir, né, vou ler uma passagem do Marx na Guerra Civil da França, 2 minutos, né? Uma passagem do Marx na Guerra Civil da França, diz o seguinte: o Estado, por isso que eu estava com intenção, né, de falar o quê? A negação do Estado, que é um pilar necessário para a manutenção do capital, a negação do trabalho assalariado, que é um pilar indispensável para a reprodução do capital, e a negação de uma subjetividade alienada, coisificada ou assujeitada ao capital. E há uma passagem mais do seguinte, na Guerra Civil da França, abre aspas: o Estado é instrumento de guerra do capital sobre o trabalho, ou contra o trabalho, e que não há emancipação sem a emancipação do trabalho, ou uma concepção humana e emancipatória do trabalho frente ao trabalho assalariado, ao trabalho abstrato ou trabalho estranhado. Por quê? Não há quase ninguém falando sobre o mundo do trabalho. Por que isso? Por que os intelectuais, né, não falam do mundo do trabalho? Por que o Hannah Arendt, né, por que o Habermas, Hannah Arendt, né, e outros não falam do mundo do trabalho? Por que há teorias, né, da emancipação, teorias ético-normativas, mas abstraem do trabalho? Por quê? Porque são teorias inócuas. Você quer uma teoria da justiça afastada da contradição do capital do trabalho. Falar do trabalho não quer dizer algo repetitivo. É o fundo. Nós não podemos falar de teorias políticas sobre o Estado, sobre a política, sobre a justiça, sobre o direito, ou teorias normativas, ético-normativas, desancoradas as teorias da contradição. Porque você não pode falar de justiça tendo exploração do trabalho. Você não pode falar, e o Hegel também é exemplar. O Hegel vai dizer, lá nos princípios da filosofia do direito, não há uma sociedade ética sem um reconhecimento do trabalho. Quer dizer, eu não posso falar de uma sociedade, para concluir, voltando à minha tese, não podemos falar de emancipação, de revolução, sem a negação do Estado. Não podemos falar de emancipação, de revolução, sem a negação do trabalho estranhado, mas isso não implica a negação do trabalho, que o trabalho não está negando. A negação do trabalho não implica a negação do trabalho social, do trabalho concreto. Porque não há, alguém tem que trabalhar para a gente, a não ser que nós, intelectuais, nos, né, superiores, e achemos que quando houver revolução, nós vamos trabalhar e o pessoal vai trabalhar para a gente. A gente tem que comer, beber, procriar-se. As condições da liberdade precisam da mediação do trabalho. Agora, a mediação do trabalho não quer dizer trabalho assalariado. Quer dizer o quê? Aqueles que trabalham, o resultado tem que ser distribuído para eles. Né? O que é a ditadura do proletariado? É a democracia da maioria contra a minoria. É a democracia do trabalho sobre o capital. Né? É a distribuição do resultado do trabalho para a coletividade que trabalha. Né? Então, não há emancipação sem o confronto do Estado. Não há emancipação sem a negação do trabalho assalariado e a manutenção do trabalho no sentido humano emancipatório. E não há emancipação sem a mediação de uma subjetividade revolucionária, uma subjetividade crítica. Daí, hoje, é muito importante
esse processo de formação, né, de uma consciência revolucionária. Então, meu muito obrigado.